minha turma de segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos começar o capítulo 21, que fala de sistemas lineares. É a última parte desse conteúdo da terceira unidade. A gente vai começar então estudando as equações lineares para depois entrar no assunto de sistemas lineares e métodos de resolução de sistemas lineares. Então vamos entender o que é uma equação linear baseada num exemplo bem legal. Considere a seguinte situação. Uma companhia de engenharia de tráfego está realizando o estudo do fluxo de carros no horário de pico em determinada região. Para isso, foi realizada a contagem de veículos nos cruzamentos A e B. Na ilustração a seguir, estão representados os cruzamentos e a média da quantidade de veículos registrados por hora que entram e saem desses cruzamentos durante o horário de pico. Então, nós temos aí o cruzamento A e nós temos também o cruzamento B. Para identificar o fluxo de carros em cada cruzamento, devemos considerar que o número de veículos que entram no cruzamento deve ser igual ao número de veículos que saem. Nenhum carro some e desaparece. Por exemplo, vamos pegar então primeiro o cruzamento A. O número de veículos que entram é 610, esse amigo aqui, ó, 610, mais x1, que é esse x1 aqui, eu vou circular ele aqui. Então, entrou essa quantidade, tá vendo? Entrou 610 mais x1. Aqui são as saídas, ok? E o número de veículos que saem, observe que sai é quem? Vou circular de azul agora. Saiu 480 mais esse x2 aqui. Foi a quantidade que saiu. Então, essa quantidade que saiu tem que ser igual à quantidade que entrou, ok? Porque não faz sentido, né? Então, a quantidade que entra deve ser igual à quantidade que sai. Foi o que a gente escreveu aqui, ó. 610 mais x1 tem que ser igual a 480 mais x2. Essa expressão que a gente escreveu, a gente chama de equação linear. A gente vai entender direitinho o que é uma equação linear e as características dela. Então, vamos lá. Dá-se o nome de equação linear toda equação que possui essa forma aqui. Então, vamos entender o que é cada membrozinho aqui, ó. A letra A na frente de cada x, a gente diz que são os coeficientes, são os números que vêm na frente das letras. E a gente diz que são pertencentes ao conjunto dos números reais. A gente tem as letras, né, x1, x2, até a xn, que a gente chama de ou variáveis reais ou incógnitas. E nós temos aqui igual um certo b, tá? Esse b a gente diz que é um termo independente. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a expressão x1 mais 3x2 menos 4x3 é igual a 12. E é uma equação linear. Por que uma equação linear? Porque está dessa forma. Então, ó, na frente do x1 não apareceu nenhum número, mas a gente sabe, quando não aparece, tem o número 1. Então, 1, o 3 e o menos 4 são os coeficientes. x1, x2 e x3 são as variáveis, ou a gente chama de incógnitas. E B, né, faz o papel aqui o menos 12, que é o termo independente. Observe, isso aqui é muito importante, ó. As equações em que os termos independentes é igual a zero, ou seja, quando tem uma igualdade aqui igual a zero, são chamadas de equações lineares homogêneas. Então, toda vez que vocês verem essa palavra, pensa que está igualando a zero. Ou seja, olha um exemplo aqui, ó. 4a menos 5b mais c igual a zero. É uma equação em que os coeficientes são 4, menos 5 e 1. As incógnitas são a, b e c. E zero é o termo independente. Então, quando o termo independente for zero, a gente diz que essa equação aqui é um exemplo de equação linear homogênea, tá? Então, como é que se resolve uma solução de equação linear? Vamos lá. A solução de uma equação linear de variáveis x1, x2 até xn, ou seja, pode ser quantas letras tiver, é uma ênupla ordenada. O que é uma ênupla? Corresponde a uma sequência de n termos ordenados. Vamos entender já já. Dos números α1, α2 até αn. Isto é, se as variáveis x1, x2 até xn forem substituídas por α1, α2, αn, respectivamente, a igualdade da equação vai se tornar verdadeira, como se fosse pares ordenados, ok? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Verifique se essas
coordenadinhas aqui bonitinhas, menos 1, 2, 3 e 0, 4 e 1, são soluções da equação linear 4x mais 3y mais z igual a 5. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, para esse primeiro aqui, ó, a gente vai substituir. Lembra que é ordenado, então, primeiro a coordenada... Opa, vou marcar texto. Primeiro vem a coordenada do x, depois do y, depois do z, tá? Mesma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer para saber se esse carinha aqui é solução dessa equação linear? Substituir. Então, eu vou fazer, por exemplo, vamos lá. 4 vezes, quem vai ser o valor de x que eu vou substituir primeiro? O menos 1. Vezes menos 1, mais 3 vezes o valor de y, que nesse caso é 2. Vamos lá. Mais, desculpem, 1 vezes o valor de z. Z, nesse caso, é 3. Será que isso vai ser igual a 5? Quando vocês fazem essa continha, vocês vão encontrar que 5 é igual a 5. É o que está escrito exatamente aqui nessa linha, ó. Você encontra uma verdade. Só que se você substituir esse par aqui, essa ênupla aqui bonitinha, ok? Essas coordenadas dentro dessa equação linear, vocês não vão encontrar uma verdade matemática. Vocês vão achar que 13 é igual a 5. E isso não é verdade, tá? Você quer achar que 5 é igual a 5. Então, para achar uma solução, você vai precisar ter uma ênupla ordenada. Uma coisa muito importante também, turma, é a representação geométrica da equação linear. Vamos entendê-la aqui. Como a equação linear é uma função do primeiro grau, sua representação geométrica é uma reta, ou uma parte dessa reta. Assim, podemos concluir que sua representação geométrica no plano cartesiano são pontos da reta de uma equação, cujas coordenadas são soluções da equação linear. Sabemos que uma reta é definida por 2 pontos. Portanto, basta tabelarmos 2 valores para x para encontrar os valores correspondentes para y. Assim, por exemplo, para a equação linear y igual a 4 mais 2x. Temos, então, é montar gráficozinho, como vocês sabem. Escolhe 2 valores para x, substitui, acha valor para y, você acha pares ordenados aqui, e aí você marca esses 2 pontos, e aí liga esses 2 pontos formando uma reta, e assim você consegue representar uma equação linear. Dica de exercício, faça essas continhas no caderno. Prontinho! Essa foi a aula de hoje, foi uma aula de introdução de conceitos de equações lineares para que a gente possa entrar na parte de sistema linear. Então a gente se vê na nossa próxima aula. Beijão e até lá. Tchau, tchau, gente!